eu quero trazer uma palavra para você sobre prioridades de quem pertence a Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Essa palavra, ressuscitar com Cristo, você tem que lembrar, ele está falando para a igreja. O ato do batismo, não é? Morte para o mundo, vida para Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você se torna membro do corpo de Cristo, ele está dizendo que você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. E eu quero mostrar aqui prioridades de quem pertence a Cristo, a igreja de Cristo, de quem nasceu de novo pelo poder da transformação do Evangelho. Eu vou dizer aqui algumas prioridades, todas vocês conhecem. Eu não vou falar de nenhuma prioridade que, nunca ouvi, não, você já ouviu. E eu garanto que as que eu vou falar, você já ouviu pelo menos umas 10 vezes. No mínimo, hein? No mínimo. Se não ouviu 100 ou 1000. Para você que é membro do corpo de Cristo. Então, eu quero mostrar as prioridades de quem pertence a Cristo. São importantes. Eu estou falando de prioridades. A primeira prioridade, a prioridade do mundo de Deus e não dos homens. Em Mateus 6,33, versículo a parte A do versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É o mundo de Deus e não dos homens. Reino de Deus tem a ver com uma vida de santidade, tem a ver com uma vida de temor a Deus, tem a ver com uma vida semelhante à vida de Cristo, aquilo que está em 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Uma vida onde o mundo, a oração, a palavra, o mundo de Deus tem a prioridade. O mundo de Deus, a prática da palavra. Na verdade, o resumo do reino de Deus, que está em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o reino de Deus é isso aqui que eu estou colocando para você. São as práticas do mundo espiritual que nós colocamos na nossa vida aqui na terra. O reino de Deus, ele tem a prioridade e não as nossas necessidades. Não tem a ver com lógica humana. Eu estou falando com a prioridade de quem conhece a Jesus. E eu digo uma coisa para você: se o mundo de Deus se chocar com as minhas necessidades e as minhas demandas, Jesus está sinalizando qual é a prioridade. Se o mundo de Deus, o mundo espiritual, se chocar com as minhas necessidades e as minhas prioridades, Jesus está dizendo qual é a prioridade. Você ou o reino? Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma prioridade de quem tem Jesus. Segunda prioridade é prioridade. Prioridade é o que está no topo de uma escala. É o que é mais importante. Segunda prioridade, e eu tenho batido muito nessa tecla aqui na DEVEC, inclusive o ano nosso é o ano do discipulado. A segunda prioridade, que está em Marcos 16:15, Mateus 28, versículos 19 e 20, é pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensinar e batizar. Essa é a segunda prioridade. Nós temos a prioridade de pregar o Evangelho. E a Bíblia fala em 2 Timóteo 4:2, pregue a tempo e fora de tempo.
Não importa se a vida está boa ou se a vida está ruim, se você está em vitória ou em derrota, dia bom ou dia mal, manda pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Não é pedido, é uma ordenança. Isso é uma prioridade daquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Terceira prioridade que está acoplada a essa é pregar o Evangelho com a nossa vida. É dar o testemunho, né, com a minha vida de quem é Cristo. Essa aqui é uma prioridade nossa. Não apenas falar a palavra de Deus, mas demonstrar com a nossa vida aquilo que a palavra de Deus faz. Aquilo que Jesus falou em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que coisa interessante. O meu testemunho tem que ser diante dos homens e no meio dos homens. Onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu interajo socialmente. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. A minha vida não pode ser escondida, meu testemunho não pode ser escondido. A minha prioridade é pregar o Evangelho com a minha vida. E uma coisa para o povo de Deus que está em João 13:35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso aqui é muito importante. A maneira que nós estamos lidando com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, é uma demonstração do nosso testemunho e da nossa fé em Jesus Cristo. Querido, número 4, prioridades de quem pertence a Cristo. Escuta essa, é prioridade, cuidar da sua família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa incrível. Você tem uma prioridade para cuidar da tua família. Você tem uma prioridade para educar e ensinar seus filhos. Você tem uma prioridade, homem, de sustentar a sua casa. Você não pode ficar enfurnado dentro de uma igreja, minha irmã, enquanto os seus filhos estão jogados para lá. A sua prioridade é cuidar da sua família, é atender a sua família, é prover para a sua família, é saber o estado da tua casa, com quem teus filhos andam, aonde eles vão, quem são os amigos e amigas dos seus filhos adolescentes que ainda estão sob o seu domínio. Cuidar, meu querido, minha querida, a prioridade da mulher casada é o marido, a prioridade do homem casado é a mulher, não são os filhos. Nós damos um tempo de prioridade quando as crianças que ainda não estão desenvolvidas socialmente, para comerem sozinhas, né? Para tomar banho sozinhas, para trocar roupa sozinhas, para atravessar uma rua sozinha. Então, nós damos um cuidado. Mas você não pode dar preferência para um filho de 18, 19, de 20, 21. A sua prioridade é sua mulher, a sua prioridade é seu marido. Isso aqui é Bíblia. Você diz que tem Jesus? Eu estou te mostrando as prioridades de quem tem Jesus. Número 5. Prioridades de quem pertence a Cristo. Promover a unidade do corpo de Cristo. Isso aqui é sério. Promover a unidade do corpo de Cristo. Uma questão de sobrevivência espiritual. Meu querido, ninguém sobrevive espiritualmente se não estiver ligado ao corpo. Não existe igreja online. Agora, devido a uma circunstância especial, nós estamos transmitindo cultos online. Mas não existe igreja sem interação dos membros. Você tem que entender que para você promover a unidade do corpo de Cristo, preste atenção a isso que eu vou te falar. Número 1, reconheça que todos são importantes no corpo.
Todos. Se você é um promotor da unidade da igreja, reconheça que todos são importantes. 2, reconheça que a sua sobrevivência espiritual depende do outro. Não existe membro no corpo que sobreviva isolado. Reconheça que a sua dependência espiritual depende de outros membros do corpo. 3, reconheça a sua importância no corpo. Você não é menosprezado, nem desprezível. Você é fundamental para o corpo de Cristo. Não deixa o diabo buzinar no teu ouvido. Não deixa pessoas insensatas e crentes carnais querer insinuar que você não tem valor no corpo. Você tem que entender que você é fundamental para o corpo, para a igreja de Cristo. E 4, você tem que entender que quem tem a prioridade é o corpo e não seus interesses ou sua função. Porque tem gente na igreja que acha que é importante o departamento que ele dirige, o setor que ele dirige, faz uma igreja dentro de outra igreja. Você está redondamente enganado. Vai ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. A sua prioridade não é a sua função. A sua prioridade não é o que você faz. A sua prioridade não é o interesse da igreja. A prioridade é o corpo. A prioridade é o corpo e não a sua função. Você tem que entender isso. Em 6º lugar, quais são as prioridades de quem pertence a Cristo? Em 6º lugar, penúltimo lugar, você tem que servir com fidelidade e prudência. Mateus capítulo 24, versículo 45, na parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado esse servo, que quando o Senhor voltar o achar assim. Você tem que trabalhar no reino. É sua prioridade, com fidelidade e prudência. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Prudente é aquele que evita dano e erro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, requer que o dispenseiro se ache fiel. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E em 7º lugar, qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade de quem pertence a Cristo? Em tudo, a minha vida e a sua vida têm que glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, as suas ações no mundo biológico, psicológico, sociológico, espiritual, tem que ser para a glória de Deus. É incrível. Até a maneira, olha o que Paulo vai dizer. Quer comais, quer bebais. Até na maneira que você se alimenta, você glorifica ou não a Deus. A coisa é muito séria. Olha o detalhe que Paulo foi dar. A minha vida e a sua vida, se você pertence a Cristo, a sua prioridade é glorificar a Deus. Agora presta atenção, irmãos. Qual é a minha conclusão? É que quando você coloca isso aqui em prática, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você prega o evangelho, quando você dá testemunho de Cristo com a sua vida, quando você cuida da sua família, quando você trabalha pela promoção da unidade do corpo de Cristo, quando você trabalha com fidelidade e prudência, quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e Ele é glorificado por tudo que você é e que você faz, vai ter resultado. Sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema é que nós queremos resultados sem obedecer princípios e regras. As pessoas querem resultados, quer resposta de Deus, quer milagre, quer que Deus abra a porta. Por que Deus não me atende? Por que Deus não me responde? Porque você
não prioriza regras e princípios. Se você priorizar isso aqui, são princípios e regras que eu acabei de falar. Qual vai ser o resultado? Eu vou destacar 3 resultados para você, se você cumprir isso aqui que eu acabei de falar. Número 1, necessidades existenciais preenchidas. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas do mundo físico, biológico, psicológico e sociológico. Quando você prioriza a Deus, aqui está o resultado. Deus supre as suas necessidades aqui na terra. Segundo resultado, quando você coloca as coisas de Deus em prioridade na sua vida, quando você coloca estas coisas que eu falei, você que é membro do corpo de Cristo, qual é o resultado? Crescimento e fortalecimento espiritual. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Olha que coisa linda. Qual é o resultado? O resultado é crescimento espiritual e fortalecimento da sua fé. E o terceiro, tem vários resultados, eu escolhi só 3. E aqui eu vou terminar. Resultados incríveis para a sua vida. Coisa que homem, nem ninguém pode te dar. 1 Coríntios 2,9 diz assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu vou resumir uma síntese de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Uma síntese, quando o escritor está dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e essa primeira terra passaram e o mar já não existe mais. E o texto vai continuar dizendo: e ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não vai haver morte, nem dor, nem pranto. E o que estava sentado no trono disse: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quiser e tiver sede, eu dou de graça da fonte da água da vida. E ao que vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele me será por filho. Olha que coisa linda. Quando você cumpre a palavra, quando você que entregou sua vida a Cristo, quando você que já ressuscitou com Cristo e busca as coisas que são de cima, isso é, as coisas de Deus, olha que coisas incríveis vão acontecer. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Receba essa palavra, querido. O Evangelho não é um amontoado de baboseira filosófica, apenas para ser dissecado e para ser falado bonito. A grandeza do Evangelho é que é possível praticar. A grandeza de que você pode priorizar o mundo de Deus e que vai ter resultados na sua vida aqui nessa terra e na eternidade. Que assim seja, que assim seja, que assim seja na minha vida e na sua vida. Quem sabe você chegou agora e entrou pelo Facebook, ou entrou agora no canal, né, da igreja, na rede da igreja, advec.org. Todo primeiro domingo e toda terceira terça-feira, hoje é a terceira terça-feira, nós celebramos a ceia. E aqui, né, se pegar ali e virar um pouquinho, cadê que está controlando aqui o meu Facebook, agora tem que tirar dali para poder me acompanhar. Aqui, porque está postado aqui em frente, né? Isso, tira aqui, Silas, por favor. Silas é meu filho pastor que está aqui, isso, me acompanha. Aqui está o pão que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está o vinho. Pegue o pão aí na tua casa. Pegue aí um suco de uva. Não tem o pastor, então pegue uma água. Se você é membro do corpo de Cristo, nós vamos celebrar a ceia. Eu vou orar e vou apresentar, já que nós estamos numa transmissão online, certo? Nós estamos numa transmissão online, eu vou
apresentar o pão e o vinho, certo? E aí você vai participar do pão e vai participar do vinho. Eu vou pedir o pessoal do louvor, pode se colocar aqui em cima, e eu vou apresentar que está aqui, certo? Eu quero apresentar aqui. Vamos orar? Senhor, aqui está o pão, que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está o vinho, que representa o teu sangue que foi derramado no Calvário. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos e purifica-nos debaixo do teu sangue. Tu tens o perdão que nós precisamos. Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus da bondade. Tu és o Deus, Senhor, que pagou o preço para que pudéssemos ter direito de vida eterna e para que pudéssemos ter perdão de pecados. Reconhecemos que somos pecadores. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas dívidas. E lava-nos debaixo do precioso sangue de Jesus. Aqui está o pão, vou convidar. Chega aqui, pastor Dilton. Chega aqui. Que é o vice-presidente da nossa igreja. Aqui está o pão. Né? Você pegue o pão. Você que está na sua casa. Aqui, pegue o pão. Né? E nós vamos participar do pão. Então, coma aí o pão. Né? Que representa o corpo que foi moído por nós. A salvação não é o homem que conquista, não são pelas nossas obras, é pelo mérito de Jesus, pela sua graça e pelo seu favor. Participe do pão. Aleluia. Aqui está o vinho. Pega o vinho. Pode pegar aqui para o pessoal que está trabalhando no apoio. Pode dar o pão ali para o pessoal do louvor, que eu vou dar tempo deles comerem o pão. E nós vamos encerrar com um hino de louvor e adoração. Os irmãos que estão trabalhando aqui no apoio da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí na tua casa, onde você estiver, meu irmão. O Espírito Santo está aí. Para o Espírito Santo não tem distância, não tem parede. Para o Espírito Santo não tem nada disso. Ele está aí com você. A sua presença, o seu poder, a sua unção esteja sobre a sua vida, esteja sobre você. Receba o toque de Deus. Quem sabe nessa hora, ao você participar do pão e do vinho, vai ter cura na tua casa. Vem resposta de Deus, vem renovação espiritual. Aleluia, aleluia. Já participaram do pão? Agora do vinho, vamos participar do vinho. Então, beba, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, para podermos ter purificação de nossos pecados e direito à vida eterna. Bebei dele todos. Aleluia. Pode recolher aqui do pessoal do louvor. Glória a Deus. Recolhe aqui o vinho. Já tomaram? Recolhe. Nós vamos, antes da oração final. Antes da oração final. Deus habita no meio dos louvores. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é digno, o Cordeiro que pagou o preço. Aleluia! Para que pudéssemos ter direito à vida eterna e perdão de pecados. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido seja Deus. Aleluia! A tua voz fala de tua justiça.
exaltado, seja glorificado. Não importa se você está no quarto, se você está na sala, ou em qualquer lugar, ou no hospital, não importa. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Ele está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Algumas informações aqui finais eu quero dar a vocês. Primeiro, repetindo para quem está no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui notícias, não posso confirmar, porque eu vou ter que ler o decreto do governador, que deve sair na quinta ou sexta de manhã, e que talvez venha flexibilizar a questão de cultos. Vamos saber quais são as normas. E se isso acontecer, no estado do Rio de Janeiro, a partir de domingo, 9h30 da manhã, nós vamos ter a escola dominical. Fiquem atentos que eu vou colocar no site da igreja todas as informações segundo as regras que forem impostas aqui no estado do Rio. Peço aos pastores da DEVEC do Brasil, fiquem atentos às normas. Se algum governador de algum estado onde temos igrejas flexibilizar, procure ver quais são as normas, para que você possa então cumprir e assim realizar. Eu não estou dizendo que vai ter culto no domingo. Eu estou dizendo, porque eu tenho informações, que tudo indica que o Rio de Janeiro, o estado do Rio, vai flexibilizar. E aí eu vou ver, não é? E vou dizer para vocês a medida, né, botar no site da igreja, se já no domingo vamos poder ter culto. No estado de Santa Catarina, o governador flexibilizou e nós já vamos ter cultos em Santa Catarina. Já está flexibilizado a questão em Santa Catarina. Então, nós vamos ver, não é, se outros estados e o estado do Rio de Janeiro, porque, na verdade, eu tenho dito aqui, eu estou fazendo vídeos desde o dia 12 ou 13 de março e não mudei nada. Tenho profetizado a bênção, tenho dito que não vai ter catástrofe no Brasil, tenho declarado, não é, que essa é uma doença, como várias doenças. O Brasil tem doenças mais graves do que essa. Só uma para você saber: morrem no Brasil por ano 28 mil pessoas por contaminação de água. Só para você ter uma ideia. Eu podia fazer aqui, alencar uma lista de enfermidades, né? Esse pânico do diabo sobre a população. E eu tenho dito que essa quarentena que não protege pobre, quarentena de Araque, e que é muito boazinha para a classe média e para os riquinhos, mas para o povão estão à mercê de tudo. Só Deus, não tem outra justificativa, só Deus para livrar e ter livrado o povo de uma catástrofe. Porque aqui seria pior do que qualquer lugar do mundo. Só a boa mão do Senhor, a oração da igreja. E não vai ter catástrofe no Brasil em nome de Jesus. Esses profetas do caos vão ficar envergonhados. Nenhuma previsão catastrófica. Gente, eu estou denunciando. É cada previsão absurda que a imprensa brasileira fez que dá vergonha. Nunca vi um jornalismo tão bandido e sem vergonha como esse. Eu hoje, quando gravei um vídeo que está aí, né? Meu Deus, por que a imprensa brasileira não dá essas informações? Eu vou dar uma aqui, que já está hoje, o índice maior do que quando eu gravei de manhã. No Brasil, o número de gente recuperada de coronavírus é 10 vezes mais do que o número de mortos. A média mundial é no máximo 4 vezes o número de mortos e de recuperados. No Brasil é mais do que o dobro, mas ninguém fala nada para manter esse espírito de pânico, de medo, que produz sérios danos na defesa imunológica das pessoas, sabe? É tudo uma questão política, bandida, medíocre. Mas nós vamos continuar orando, irmãos. Nós vamos ter tempo de prosperidade e essa praga vai ser desarraigada, repreendida do Brasil em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? E vamos repetir o texto. Desde março, né, a nossa igreja, nós temos textos da Bíblia para repetir durante o mês inteiro, todo dia. E acrescido de uma palavra para esse tempo, que nós vamos colocar no Salmo 91, versículo 10, e gostaria que você repetisse comigo. Em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Que assim seja com a tua casa, com a casa de cada brasileiro,
e que nenhuma catástrofe aconteça no nosso país em nome de Jesus, e que vem, eu estou profetizando, dentro de pouco tempo, um tempo de bênção e de prosperidade sobre a nossa nação. Quarta-feira nós temos aqui a transmissão online das Mulheres Vitoriosas. Quinta-feira, o culto da vitória. Você que está fazendo campanha, pode continuar fazendo a sua campanha, desde que nós estamos online. Quinta-feira, nós temos o culto da vitória, 19 horas. Sábado, nós temos os jovens, 19 horas, e vamos aguardar para ver se já no domingo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente já está liberado para fazer culto ou não. Se não estiver liberado, culto online. E para as igrejas que estão em outros estados, que não for liberado, vai ter a transmissão online no horário do culto normal, 18h30, e aí, se a gente estiver liberado aqui, 9h30 da manhã. Se não, 10 horas da manhã, domingo, e 18h30, que é o horário normal, mas de manhã a gente levanta meia hora um pouquinho. Deus abençoe você. A mão de Deus esteja sobre a tua vida. Que haja cura, milagres, respostas de Deus, bênçãos de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.